1.24. Há homens aos quais só o mundo acrescenta, outros há que, sós, acrescentam ao mundo. 1.25. Com Goethe dizemos que é possível que nossa luz cresça e emane a ponto de não necessitarmos de mais nenhuma outra. 1.26. Duas estradas paralelas se tornam um só caminho quando cada uma delas cede uma de suas margens à outra. 1.29. Com Dostoiévski dizemos que a dor e o sofrimento são inerentes a um coração profundo. E homens grandes, de fato, devem neste mundo padecer uma grande dor. Espero que antes da leitura deste livro, que ora tens em mãos, tu tenhas lido Crime e Castigo, por nosso próprio bem. 1.30. Com Heidegger dizemos que hoje o homem não se encontra mais, em parte alguma, consigo mesmo, com sua essência. 1.31. Solidão, muitas vezes, é ser e ter um mundo disponível e não conseguir compartilhá-lo, por ausência de olhos e passos que dele se aproximem. 1.32. Quem sabe ser só e quem precisa que o mundo seja sua prótese, após compreender a solidão, se percebe que esta é uma forma de dividir a humanidade. 1.43. Aqueles que têm grande poder de imaginação jamais são assaltados pelo tédio. Ou, em outras palavras, o tédio só visita aqueles que são incapazes de criar a própria vida. 1.44. Com Emerson dizemos que aquele que deseja ser um homem deve ser um dissidente. E também dizemos que o grande homem mantém, em meio à multidão, a independência de sua solidão. 1.45. O amor nos torna múltiplos para que cada vez mais nos tornemos únicos. 1.47. Com Habermas dizemos que a liberdade ética possibilita, gera a identidade do eu. E com Bauman dizemos que individualidade é ser fiel a si mesmo, ser o eu verdadeiro. – 1.67.3. Quem ama a vida e a ama com profundidade, e ama também algo na humanidade, mas não tudo, jamais. Esse não precisa ser amado, pois descarta o amor que vem, é feito apenas pelo amor que vai. 1.67.3. Quando o amor é egoísmo. Quando nos falta sensibilidade para perceber que o que sentimos, por mais bem intencionado que seja, é algo que sufoca, oprime e machuca outra pessoa. Quando queremos alguém como posse e não conjeturamos que esse alguém talvez precise ficar só, para cumprir algo de maior, de mais urgente e necessário que nos fazer companhia. Quando nossa angústia e nosso temor nos parecem superiores à liberdade do outro, ainda que de algum modo compreendamos que tal liberdade possa representar amor para mais pessoas. Enfim, quando nosso amor não é amor, é mero medo, vaidade, algo contrário ao desenvolvimento maior de um homem mais amplo. 1.100. Se a civilização consiste em fazer com que tudo se transforme em prazer, como menciona Tolstói em Ana Karenina, então significa que a luta do homem e a história da humanidade representam um embate contra o sofrimento. Significa, em outras palavras, medo, fuga, desviar os olhos da ferida. Significa que o que somos é também uma soma de fraquezas, de espertezas. Significa que dentro de nós grita alto, muito alto, um desprezo pela solidão, um desprezo por aquilo que essencialmente nos gerou.
1.105. Em geral, é apenas o sofrimento que nos abre os olhos para o óbvio. 1.108. Para oferecermos esperança ao mundo, é preciso que nossa própria esperança tenha transbordado e prossiga transbordando. 1.115. O solitário é aquele que sabe unir-se às solidões que existem ao seu redor. 1.116. Manter-se são é o maior ato político do homem. 1.117. O carnaval é a batalha perdida da humanidade contra a solidão. 1.118. Pessoas sempre ligadas a coisas, a objetos e distrações, que se ocupam o tempo todo, buscando pessoas para rir e caçoar, que quando ficam sozinhas dedicam-se a procurar pessoas pela internet, que não suportam um instante sequer de solidão. São pessoas objetos, imersas nas coisas, que não provocam a própria subjetividade, que assim se atrofiam e se tornam um corpo sem alma. Sim, é bem isso. A subjetividade é uma conquista da solidão, de alguma solidão, de muitas solidões. Ser sujeito é, antes de tudo, ser só. 1.118.1. É certo que quem está em profundo contato com seu próprio centro, um humano que pensa a parte das coisas, um humano sujeito a si mesmo, sente mais dores, nuances sutis da angústia, e percebe todos os tons que pertencem à aflição. Sim, ele sofre, e não apenas porque seja sensível, ele sofre porque se toca, se invade, se nota. Aquele que toca apenas as coisas, que só sabe fazer coisas ditas concretas, sempre encher as mãos com algo, e os olhos e os ouvidos, esse não sofre como aquele que toca a si próprio. Seu sofrimento é diminuído, as coisas o amparam, servem de trincheiras, almofadas. E é possível passar a vida toda sofrendo pela metade, tomando apenas a dor dos objetos. Mas a vida terá sido pequena, não terá sido tocada em sua nudez. – 1.118.3. A solidão não pode ser imposta. Deve ser conquistada por aquele que escolheu a si mesmo, entre tantos, para, mais do que distinguir-se dos outros, o que parece ânsia em nossa sociedade, reconhecer-se como único. A solidão imposta, como em várias prisões do Zewa ou em outros lugares do mundo também, gera paranoia, suicídios mais e mais violência. Como o indivíduo não foi incentivado e inspirado a ser algo por si mesmo, ao ficar só não suporta a própria presença e busca eliminá-la, seja pela morte ou pela loucura. Isso é uma coisa que foi muito notada durante a pandemia do Covid-19, no sentido de muitas pessoas terem sido, por assim dizer, empurradas para a solidão. Pessoas que nunca tiveram preparo, que nunca pensaram a respeito desse fato tão construtor da nossa subjetividade, que é a solidão. E tendo sido empurradas para o isolamento, deixam de ver um aspecto construtivo da solidão. Porque justamente ser uma solidão que não partiu delas, continua sendo algo externo, algo que vem de fora, uma solidão que é imposta. Então a pessoa ela não conquistou essa solidão, não conquistou esse estado íntimo. Porque a solidão não é uma negação do outro, não é um distanciamento do outro necessariamente, mas uma aproximação de si, uma afirmação de si. A nossa sociedade não permite que a gente aprenda a solidão. A solidão é vista como algo equivocado, patológico, enfim. De modo que se uma criança está sozinha, às vezes brincando, logo ela é obrigada, muitas vezes,
a se achegar a mais crianças, a mais pessoas, a fazer as coisas que seriam afastadoras, que afastariam, né, a solidão, como se a solidão fosse um grande mal a ser evitado a todo custo, quando na verdade muitas vezes a criança pode estar ali se construindo, aprofundando o seu eu, a sua subjetividade. A solidão é um modo de destinar-se, estar no mundo, saber vê-lo de uma outra forma. 1.119, quanto maior a vida interior, mais ampla também se torna a vida exteriormente. 1.120, o que há em nós de sujeito é o que há em nós de solidão. 1.121.1, o homem solitário configura as fronteiras do mundo, as que existem entre a coisa e a alma e as que existem entre o mundo dos objetos e o mundo dos sujeitos. 1.131, a base da minha filosofia, no fundo, é a constatação da diferença entre matéria e espírito, na perspectiva da prótese, não buscar Platão ou Descartes, por exemplo. 1.131.2, não há, por certo, uma fronteira fixa, qual muro, parede irremovível, entre o objetivo e o subjetivo, entre os neurônios e a mente. No entanto, as diferenças existem num distanciamento. Antes e depois do ocaso, sabemos se é dia ou noite. Mas neste nosso caso, o ocaso tem sido mais presente. 1.138, mais do que a subjetividade, é a objetividade que sofre a influência do tempo. 1.157, sem nos perguntarmos o que e quem somos, saberemos o que e quem é o outro? 1.157.2, a pergunta pelo outro termina, ou quem sabe inicia, com a pergunta acerca da prótese. Eu não desconsidero a importância do outro, a importância social, enfim, para a formação do eu, do sujeito, seja como você prefira nomear, né? Mas o que eu coloco é o quanto o sujeito é responsável pela sua construção. Tá, existe uma parcela em que sou formado pelo social, mas é a parcela em que sou formado por mim mesmo. Ou eu não sou formado por mim mesmo em nenhum momento. Ou seja, eu nunca tenho um processo de construção a partir de mim, ou seja, a partir da minha solidão. Tudo é de fora? Todo o meu aspecto interior vem de fora? Então é essa colocação da filosofia da prótese, é instigar a pessoa a fazer esse tipo de pergunta. Tá? O que eu sou é uma construção minha ou é apenas uma construção de fora? E se é somente uma construção de fora, eu não sou responsável por mim, pela minha vida. E aí fica mais fácil. Por isso que é preciso muitas vezes tomar cuidado com esse discurso do social como construtor do que somos. Sim, existe essa parcela, eu não nego, como eu disse, não desconsidero. Mas é a minha parcela de construção, a minha parcela de destino, de destinar-me. Essa é uma pergunta feita a partir da solidão. 1.170. Distinguir a solidão de quem se esvazia dos outros e a de quem se enche de si. Sim, existe uma diferença entre estar sem alguém e estar consigo. Aquele que se queixa de abandono, que foi largado por uma pessoa, sente uma solidão vazia, magoada, ferida, enquanto aquele que se enche de si, embora rodeado de pessoas, sabe manter-se sabe ser leal a si mesmo, e não perde-se na multidão, pedra na água que as águas não levam. A solidão que mais se percebe é a lamuriosa, queixosa, uma solidão que acusa, fala de injustiça,
enquanto a solidão mais rara significa olhar para os outros sem neles fundir-se. Significa, portanto, ser justo, ser grato à solidão como construtora de si, como fundadora de um eu mais amplo, o que não significa um eu egoísta, pois o egoísmo se encontra em quem se julga menosprezado por alguém, e quem se enche de si dificilmente percebe quando lhe menosprezam. A solidão ensina-nos uma distração mais sofisticada. 1.171. A solidão, mais do que um estado, é um núcleo do sujeito. Pessoas sem casca, sem infinitas camadas, são pessoas com a solidão exposta. A solidão é o núcleo de todos, mas nem todos querem contato com tal atmosfera nuclear. Ei-la, no entanto, lá. A dor, é certo, arranca camadas, destrói adereços. Homens com solidão exposta são seres geralmente evitados neste tipo de sociedade em que ora habitamos. Todos parecem buscar a autenticidade de si mesmos, mas quando ela chega, não a suportam. A autenticidade que procuram, claro está, é a das camadas. O núcleo está intacto, lá longe, debaixo da terra. Aqueles que o tocam trazem à superfície profundidade demais. Os solitários são, portanto, invisíveis, e digo mais, eles são escuros. Em geral, as pessoas não querem olhar para o fundo de um poço, pois dificilmente poderão ver seu reflexo na água em uma densa escuridão. Preferem, portanto, poças mais rasas, onde possam ver seu brilho, onde exista claridade. E o solitário, abismo que olha o abismo, apaga as luzes de fora para poder enxergar a própria luz. Essa é uma ideia central nesse capítulo de solidão e que é muito importante para o livro todo. A solidão como um núcleo do sujeito. Então eu tenho o meu núcleo de solidão, que é o meu núcleo que responde pela minha construção. Mas se eu estou cheio de camadas por sobre esse núcleo, eu não tenho acesso à minha solidão, né? Então o que as pessoas fazem em geral, elas enchem de camadas, infinitas camadas, e acreditam que nessas infinitas camadas vão encontrar a autenticidade de si. Quando a autenticidade é o próprio núcleo. E o que é um núcleo exposto? É saber ser só, é saber ser a si mesmo, ainda que rodeado de pessoas. Mantenha o meu mantenha o meu. Isso é solidão. Solidão não é o perambular no deserto, numa ilha, enfim. Solidão é ser-se, construir-se, destinar-se. Isso é muito mais difícil do que ficar num deserto, muito mais difícil do que ficar em uma ilha, enfim. É a solidão de tocar o próprio núcleo, porque eu posso estar num deserto, mas cheio de coisas externas, cheio de pessoas me habitando, me fazendo, respondendo por mim, sei lá. A questão é atingir essa atmosfera nuclear e ver quem sou. Ainda que me descubra cheio de escombros, cheio de destruições, mas isso é que me constrói. É olhar para o meu núcleo. Esse núcleo, ainda que muitas vezes não esteja totalmente exposto, até porque muitas vezes a gente não expõe o nosso núcleo para qualquer um. Muitas vezes as pessoas conhecem de nós as nossas camadas. É natural que tenhamos camadas, mas me parece um pouco doentio que essas camadas pareçam, ou que eu faça com que elas pareçam que eu sou essas camadas, né? Então esse núcleo de solidão muitas vezes ele não é alcançado, muitas vezes nem por quem está perto da gente. Não percebe quem nós somos nessa essência, nessa característica nuclear. Mas me parece que é uma obrigação do ser tocar-se, alcançar esse núcleo, né? Ainda que seja um núcleo que apareça apenas
para o próprio sujeito. Tá, deixa eu ver quanto que falta aqui, se eu concluo, se eu deixo para a próxima. Acho que eu vou deixar para a próxima. Fica com essa breve reflexão, então, a respeito da questão nuclear, da solidão como um núcleo do sujeito.